Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Eu quero ler aqui a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. É assim que eu vos cumprimento para mais um estudo da Palavra de Deus. E eu vos convido a se colocarem de joelhos para nós elevarmos a Ele uma prece, elevarmos ao nosso Deus uma prece, para darmos assim então início ao nosso estudo bíblico de hoje. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos por mais uma vez podermos estudar a Tua Palavra. Louvado seja o Seu nome, o nome do Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos suplicar, Senhor, a unção do Teu Divino Espírito para compreendermos o que será estudado aqui hoje. Ilumina-nos, ajuda-nos, guia-nos na Tua luz. São bênçãos que nós lhe suplicamos em nome do Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Como você pode perceber, o nosso estudo de hoje é o 32º e tem como título Nascimento, Infância e Primeiros Anos da Vida de Cristo. Vamos para a pergunta de número 1, que diz assim: em que promessa foi pela primeira vez revelado o Salvador? Então o Senhor Deus disse à serpente: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 4, 14 e 15. Então, conforme vimos, a primeira vez que o Salvador foi prometido, da descendência da mulher, da semente da mulher, foi lá no Éden, logo após o pecado, logo após a queda de nossos primeiros pais. O Senhor prometeu que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, destruindo assim então Satanás. O que aconteceu na cruz do Calvário, não é mesmo? Pergunta 2. Por meio de quem foi prometida a Abraão uma restauração do perdido domínio? Hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Gênesis 4, 14 e 15. Então nós vemos aí que Deus ele prometeu a Abraão, né, e a sua semente que ele restauraria, né, o primeiro domínio, o domínio perdido. Pergunta 3. Que era essa semente prometida? Então vamos entender um pouco melhor. Se ficou meio obscura a pergunta anterior, na terceira então nós vamos compreender um pouco melhor. Que era essa semente prometida? Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3,16. Pergunta 4. Onde devia Cristo nascer? Então vamos ver essa posteridade aí, que é Cristo, onde que deveria nascer. Perguntou-lhes Herodes onde havia de nascer o Cristo, e eles lhe disseram: em Belém de Judéia. São Mateus 2, 4 a 6. Pergunta 5. De quem devia Cristo nascer? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7, 14. Emanuel quer dizer Deus conosco. Vê São Mateus 1, 23. Então Jesus deveria nascer de uma virgem, né? Ele nasceria de forma miraculosa, pelo poder do Divino Espírito, em uma virgem. Pergunta 6. Antes de seu nascimento, que disse o anjo a José quanto ao nome da criança? E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
São Mateus 1, versículo 21. Então, foi isso que o anjo, né, disse a José, por ocasião do nascimento, ali antes, um pouco antes do nascimento de Jesus. Pergunta 7. Por ocasião de seu nascimento, que mensagem trouxeram os anjos aos pastores que se achavam no campo? Vamos ver que mensagem foi essa. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. São Lucas 2, 10 e 11. Então essas foram as novas, né, que foram levadas ali aos pastores. Pergunta 8. Em que cântico de louvor tomou parte uma hoste de anjos? Vejamos a resposta. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. São Lucas 2, 13 e 14. Este foi o louvor, né, proferido pelos anjos. Pergunta 9. Que profecia de Isaías foi cumprida por ocasião do nascimento de Cristo? Vamos ver que profecia foi essa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Isaías 9, versículo 6. Então essa foi a profecia, né, de Isaías. Vamos ver a continuação dela. Que nome disse o profeta seria seu? O texto continua dizendo, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Isaías 9, 6 e 7. Então todos esses nomes aí majestosos, né, foram concedidos ao Filho de Deus. Pergunta 11. Que disse o devoto Simeão ao ver a criança? Veja a resposta em sua tela. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou nos braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. São Lucas 2, 27 a 32. Então ali, o profeta Simeão, o devoto Simeão, aquele homem que vivia devotamente ali no templo, buscando a Deus, santificando a sua vida, foi agraciado com o privilégio de pegar aquele bebê no colo. O Filho de Deus, o Redentor da raça humana, o Salvador da humanidade, aquele que, alguns anos depois, morreria na cruz do Calvário. Simeão teve o privilégio de ver a salvação ali em suas mãos. Foi um privilégio muito grande para ele, né? Vamos para a pergunta 12. De que maneira se exprimiu a velha profetisa Ana ao ver Jesus? Agora vamos ver o que Ana disse. Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. São Lucas 2, 38. Então nós vemos aí que quando Jesus nasceu, santas pessoas, Simeão e Ana, né, declararam realmente quem era aquele menino. Que não era simplesmente um menino, mas era o Salvador da humanidade. Pergunta 13. Que fizeram os magos do Oriente quando encontraram Jesus? Vamos ver aqui agora o que eles falaram. E entrando na casa acharam um menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. São Mateus 2, verso 11. Então nós vemos aí que aqueles magos do Oriente que vieram de muito longe, eles também reconheceram naquele menino o cumprimento das profecias e alguém realmente digno de adoração, pois ali diante deles estava o Filho de Deus, o Redentor do mundo. Pergunta 14. Como foi Jesus morar um tempo no Egito? E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo,
levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. São Mateus 2, verso 13. Então o anjo ali avisou a José que eles fossem, de Belém para o Egito, fugindo do perverso Herodes, que ao saber que tinha nascido um menino, que era rei, seria rei, principado, como vem dizendo lá em Isaías 9, verso 6, estava sobre os seus ombros. Ele era de estirpe real, mas não uma estirpe real aqui da terra, mas universal, porque ele era o filho de Deus. Quando Herodes soube disso, ele intentou matar a Jesus. Mas vamos ver o que aconteceu. Pergunta 15. De que maneira descreve o revelador esse satânico desejo de matar a Cristo? E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, versículo 4. Então aqui, em linguagem profética, o dragão é Satanás, a mulher aqui no caso é a mãe de Jesus, e o filho é Jesus. Vamos à pergunta 16. Por que maneira procurou Herodes matar a Cristo? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. São Mateus 2, versículo 16. Então nós vemos aqui que é um pouco resumida a história, mas você que conhece os evangelhos sabe muito bem que os anjos também apareceram aos magos e falaram para eles não voltarem para contar a Herodes, mas irem embora. E assim eles obedeceram, e Herodes ficou furioso com isso. E baixou um decreto aí para assassinar todas as crianças abaixo de 2 anos, E isso foi feito. Mas o anjo também avisou a José e eles fugiram para o Egito. E assim a vida do Filho de Deus foi preservada. Pergunta 17. Depois da morte de Herodes, para onde foi José com a família? E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. São Mateus 2, versículo 23. Então foi para lá que Jesus foi, Viveu a sua infância praticamente toda. Pergunta 18. O que é dito da infância e dos princípios da vida de Jesus? Vamos ver o que é dito. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. São Lucas 2, 40 e 51. Então nós vemos aí que o menino Jesus, ele cresceu, se fortaleceu em espírito, cheio de sabedoria, a graça de Deus estava ali sobre ele, e ele era sujeito aos seus pais. Ele era obediente aos seus pais. Pergunta 19. Como aconteceu que José e Maria perderam Jesus ao voltar de uma festa em Jerusalém, quando ele tinha 12 anos? Vamos ver como isso aconteceu. Veja aí na sua tela o texto bíblico. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. São Lucas 2, 44 e 45. Então, eles se descuidaram, acharam que Jesus estava ali no meio dos parentes, na caravana, voltando para Nazaré, mas não. Ele estava no templo. Veja essa nota aí em nosso estudo que diz assim: é assim que muitos perdem a Jesus hoje em dia. Julgam que ele se acha no grupo em cuja companhia estão, mas não cuidam em ver se ele está com eles pessoalmente. Por descuido, não é preciso senão um dia para o perder. Uma vez perdido, porém, leva às vezes dias de aflitiva busca, como aconteceu a José e Maria, para encontrá-lo outra vez. Então, meus amados, é importante nós atentarmos para isso. Talvez você está andando aí numa caravana, simbolicamente falando, na sua peregrinação rumo à eternidade,
Você anda junto com algumas pessoas que realmente acham que Jesus está ali no meio de vocês, mas pode ser que vocês estão andando sem a presença de Jesus. Vamos ficar atentos para que isso não aconteça, né, em nossas vidas. Pergunta 20. Que fazia Jesus quando eles o tornaram a achar? E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. São Lucas 2, 46. Então, olha que interessante, né? Quando encontraram Jesus, aquele menino de 12 anos estava ali no meio dos doutores, conversando com eles, interrogando-os, e eles perceberam que realmente aquele menino tinha uma sabedoria fora do comum. Aquele menino era versado nas Escrituras Sagradas. Pergunta 21. Que impressão causam suas perguntas e respostas nos que o ouviam? Então vamos ver qual foi a impressão. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. São Lucas 2, 47. Imagina só, um menino de 12 anos que tinha muita sabedoria, que impressionou aqueles homens ali. Pergunta 22. Com que palavras concluem as Escrituras o registro dos primeiros anos da vida de Cristo? É a nossa última pergunta. Então vamos ver aqui a resposta. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. São Lucas 2, 52. Vamos ver essa última nota em nosso estudo que diz assim: os primeiros anos da vida de Cristo são um modelo para todas as crianças e jovens. Foi assinalada pelo respeito e amor para com sua mãe. Era obediente a seus pais e bondoso para com todos. Aborrecia o pecado e fazia ouvidos surdos a toda tentação. Procurava entender a razão das coisas e assim crescia em conhecimento e sabedoria. Era cheio de simpatia e brando de coração, e sempre pronto a acudir ao oprimido, aflito e sofredor. Se amamos a Cristo, gostaremos de falar a seu respeito. Nossos mais ternos pensamentos serão em torno dele, e contemplando-o seremos transformados à sua imagem. Que realmente a infância de Jesus seja uma inspiração para muitos jovens, muitos juvenis, muitos adolescentes, muitas mães também, né? Que possam educar os seus filhos assim como Maria educou Jesus ali na palavra, na doutrina, para que se tornem homens de bem, de valor, versados na sabedoria que procede da palavra de Deus. Esse foi o nosso estudo de hoje. Eu agradeço a sua companhia, a companhia daqueles que, quem sabe, você convidou para assistir a esse estudo. Se você não convidou, continue acompanhando e também chamando outras pessoas, porque nós ainda temos muitas importantes lições, muitos importantes temas da Palavra de Deus para passar aqui em nossa série de estudos bíblicos das Sagradas Escrituras. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau!